quero tirar um tempo especial para falar com você sobre o dia 5 de outubro, o dia das eleições, sobre a importância de votar. Eu não posso e não vou, em momento algum aqui, citar nem o nome, nem vou dar nenhuma indireta, nem vou dizer o que você deve e a quem deve, por que deve, onde deve. Isso não cabe a mim. A decisão do voto é algo soberano e interno de você. Eu somente quero que você entenda que há necessidade sim da igreja participar no processo eleitoral, no processo que a Constituição determina que todo cidadão, porque o voto ainda é obrigatório no Brasil, então ela determina que todo cidadão exercite, ou seja, vote. Portanto, se nós ainda somos desta terra, e nós o somos, nós somos cidadãos que nasceram aqui, nós nascemos nesse país, nós nos criamos nesse país, nós estamos criando os nossos filhos nesse país. Então é nesse país que nós temos que influenciar. Mas ouça-me, eu não vou desrespeitar o que a lei diz que eu não posso fazer. Até porque se o fazer, automaticamente esse programa não pode ir para o ar. Então eu estou respeitando o que a lei manda, mas eu quero orientar a você que seja cidadão neste momento. No decorrer destes anos, eu já ouvi das mais estapafúrdias palavras a respeito da política e outras que até o dia de hoje continuam. Mas permita-me dizer-lhe, por exemplo, algumas coisas que eu ouvi e que não têm nada a ver, e eu vou lhe mostrar à luz da interpretação bíblica. Deus nunca interferiu na política. Isto é equivocado, isso é mentira. Se você olhar na Bíblia, você encontra no Velho Testamento Deus trocando reis várias vezes. Deus levantando profetas para criticar reis. Você levanta textos bíblicos onde Deus corrige a nação por não ter colocado a pessoa correta. Você encontra, por exemplo, na Bíblia, Deus dizendo ao povo: vocês não escolheram uma boa árvore, ou as boas árvores negaram-se a participar do processo de decisão ou de direção do povo? Ok, sobrou então o espinheiro. Você encontra reis e governantes sendo orientados por Deus. Ora, então Deus sim se envolveu na política da época. Deus se envolveu no processo de decisão daquilo que deveria ser tomado pelos governantes. Ora, se Deus fez isto lá, Deus mudou? Então, política não é coisa que não seja de Deus. Próximo. Outra coisa que eu ouço sempre: política não é coisa de crente, crente não deve se envolver em política. Ora, então nós vamos entregar aquilo que Deus nos deu sem querermos administrar, influenciar na administração, poder darmos palavras sobre em quem votar, entregando então este mundo completamente às garras daqueles que não querem o bem. Ora, meu irmão, se Deus se envolveu nesse processo, imagine eu e você. Outra coisa também, todo político é ladrão. Política é coisa de quem quer roubar. Querido, querida, isto não é real. Pessoas com mau caráter nós temos em todos os lugares da sociedade. Tem pastor mau caráter,
tem médico mau caráter, tem advogado mau caráter, tem pessoas que nascem e decidem viver uma vida a partir do momento que têm consciência no mau caratismo. Não é a política que estraga as pessoas, são as pessoas de mau caráter que estragam a política. Quando você diz que todo mundo é ladrão na política, você está dizendo que então não há um honesto nesta nação. E permita-me dizer-lhe que pode sim haver pessoas que tenham se perdido e estejam perdendo-se na política, mas ainda são exceção. Isto não é regra. Tem muita gente séria trabalhando em prol dessa nação. Nos governos municipais, estaduais, no governo federal e também nas assembleias legislativas, câmaras de vereadores, Câmara Federal, Senado da República Federal. Tem muita gente séria assim. Outra coisa que andam falando por aí. Política não tem mais jeito, pastor. Acabou. Vamos largar isso aqui. Para com isso, meu irmão. Nós somos da esperança. Nós cremos que esse país tem jeito. Nós cremos que o país pode melhorar. E para isso, nós não podemos nos acovardar atrás da falta de coragem de lutar por um país melhor e por isso não querer participar do processo, que é um processo constitucional, legítimo e legal, nada mais democrático do que o período das eleições. Preste atenção, crente sim tem que estar envolvido nestas questões também. Outra coisa absurda, pastor, eu estou indo morar no céu, eu não quero perder tempo com isso aqui. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se isso fosse verdade, você não comprava roupa, porque você está indo morar no céu. Você não tomava banho, porque você está indo morar no céu. Você não queria comprar uma casa própria, você está indo morar no céu. Você não ia ter conta bancária, você está indo morar no céu. Você não ia querer ter carro para andar, você está indo morar no céu. Meu irmão, para com isso não existe. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos que influenciar as coisas aqui. E temos que influenciar de forma a que a nossa vontade e o nosso voto seja respeitado nesse país. Mais uma coisa que falam e que é equivocado. Pastor Samuel, não se deve falar de política em igreja. Eu concordo com você quando você fica falando disso o tempo todo, mas eu discordo de você. Quando chega o período em que a sociedade tem que ser orientada e que nós, de forma a não citarmos nome, ou nós, de forma dentro daquilo que a legislação nos permite, ou nos permite, nós possamos, sim, utilizar do único meio que nós temos. Nós somos os únicos nesse país que conseguem falar com milhões, milhões e milhões e milhões de pessoas semanalmente, 2, 3, 4, 5, 10 vezes algumas igrejas. E nós vamos perder este momento para orientarmos o nosso povo a exercer sua cidadania? Se você pensa desse jeito, mude, você está errado. Há uma importância tremenda também no legislativo. Veja bem, existem mais de 800 projetos no Congresso que tramitam hoje e que agridem a família na sua plenitude. Por exemplo, há propostas a mudanças no texto da Constituição que garantem hoje a liberdade de culto, que, se aprovadas, nos agridem em cheio. Fazendo o quê? Por exemplo, ficaríamos proibidos de termos culto fora das igrejas. Evangelismo na rua, culto ao ar livre, essas coisas não existem mais. Agora só seria culto se passasse uma proposta desse com as portas fechadas. A alteração no que tange à legislação do imposto de renda, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica. Fazendo o quê? Fazendo com que fosse tributado todos os dízimos e ofertas.
Há outros projetos de lei que determinam que, por exemplo, qualquer comentário feito contra o dogma ou contra outros grupos religiosos possam ser passíveis de ação civil. Aparentemente isso não tem nada demais. O problema é que, se for convertido em lei do jeito que está, nós não podemos pregar, por exemplo, contra a feitiçaria, idolatria e tantas outras coisas mais que são dogmas para a igreja. Outro projeto, por exemplo, de lei torna inelegível a função religiosa com a governamental. Ou seja, o advogado pode ser político, o médico pode ser político, o cantor pode ser político, o pastor não. O pastor não pode ser político. Outras leis extremamente conhecidas por todos nós, como a que passa agora no Código Penal, foi acoplado, foi anexado ao Código Penal, mas ainda está lá, com uma sobrevida, que é o famigerado 122, que, com a graça de Deus, está no finalzinho, está acabando e vai ser completamente derrotado em outras comissões, tantas quantas tiverem que ser derrotadas. Outro projeto de lei doido, desvairado, é aquele que proíbe a veiculação de programas com teor que seja considerado teor religioso. Ou seja, querem tirar de nós também o direito de termos nossos programas de rádio e de televisão. De formas que há projetos que tramitam hoje no Legislativo brasileiro com todo tipo de propostas que podem prejudicar o mundo evangélico, nós, os cristãos evangélicos brasileiros, na plenitude dos seus direitos. Por isso, o meu pedido a você é: vote. Vote sim para presidente, vote sim para governador, vote também em deputado estadual, deputado federal e senador da República. Eu não quero pedir o seu voto aqui para ninguém, mas eu quero pedir que ouça aqueles que estejam mais perto de você. Ouça o seu pastor. Ouça aqueles que pastoreiam sobre a sua vida. Eles certamente têm maiores detalhes para você. Mas, acima de tudo, ouça a obra de Deus. Não entreguemos o nosso voto a quem seja nosso inimigo. Não entreguemos o nosso voto a quem não pense como a gente. Votar é necessário. Votar é uma obrigação, não somente do cidadão brasileiro, mas do cidadão do céu também. Que Deus lhe abençoe e que o Espírito de Deus fale mais alto no seu coração.